Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 3, Gil Vicente 0. 2 golos e uma bola no poste nos primeiros 4 remates do jogo, sempre na sequência de pontapés de canto, permitiram ao Benfica uma noite tranquila contra uma equipa do Gil Vicente que não caiu vitimada pela forma ambiciosa como procurou sempre estender-se pelo campo, mas sim pela falta de rigor que exibiu sempre na defesa das bolas paradas e pelas dificuldades em controlar de uma forma eficaz a largura com a fidelidade à sua linha de 4 homens atrás. A noite voltou a ser a demonstração da forma como o Di Maria não precisa de ser um portento de intensidade para influenciar o desfecho dos jogos. O argentino meteu na cabeça de Arthur Cabral a bola que este mandou ao poste, logo aos 5 minutos, na sequência de um canto curto na direita, e depois repetiu a graça aos 15, agora num canto aberto batido da esquerda, que o ponta de lança, deixado à vontade, desta vez não desaproveitou e abriu mesmo o marcador. E foi quando a equipa do Gil Vicente começou a ganhar algum conforto na circulação de bola, chegando até ao meio-campo de ataque, que o Benfica atingiu o 2-0. Marcou o João Neves aos 34 minutos, depois de ganhar 2 duelos consecutivos na área. O primeiro a Félix Correia, o segundo a Ruben Fernandes, na sequência de mais um canto de Di Maria que Otamendi desviara nas alturas. O Gil Vicente ainda não tinha sequer chegado perto da baliza de Trubin e já tinha uma montanha elevadíssima para escalar. O jogo acabou, naturalmente, por ser marcado pela facilidade com que o Benfica concretizou em golos a sua superioridade territorial. Os encarnados acabaram com 12 remates contra 5, mas 4 das 5 tentativas gilistas surgiram apenas na última meia hora, já com o placar num irrecuperável 3-0. É que a vantagem permitiu ao Benfica baixar as linhas e o ritmo, ganhando espaço para meter no relevado a sua forma preferida de jogar, o ataque rápido. Disso, acabou por se ressentir o volume ofensivo da equipa de Schmidt. Ainda assim, antes de o Gil Vicente sonhar sequer em ser perigoso, o Benfica chegou aos 3-0. Buta desviou para canto um remate de Cabral, que aos 39 minutos levava selo de perigo, e foi o guardião Andrew quem deteve um cabeceamento do ponta de lança a abrir a segunda parte. Até que chegou mesmo o 3-0, marcado por Rafa, aos 49 minutos, a culminar uma iniciativa de Morato e Orsnes pela esquerda. Ao nono remate, o Benfica conseguia o terceiro golo, e não só arrumava o resultado, como congelava de vez o jogo. Até final, Roger Schmidt ainda fez entrar Neres, Tiago Gouveia e 3 dos seus reforços de inverno. Carreras, Marcos Leonardo e Rolaiser. Mas quem teve mais influência nessa ponta final do jogo até foram os suplentes usados por Vítor Campelos. Sobretudo, Touré e Afonso Moreira. O Benfica só finalizou mais 3 vezes, a última das quais aos 73 minutos, e foi o Gil Vicente quem chegou a estar próximo de reduzir, num lance que passou por Afonso Moreira e Fujimoto, antes de chegar a Touré, que procurou o poste mais distante da baliza, com um remate em arco, que Trubin desviou para canto com boa defesa. Não havia já muito por discutir nessa altura, eram 85 os minutos de jogo que estavam jogados. O Benfica justificou bem a vantagem e, com a 7ª jornada seguida a ganhar, depois do empate com o Farense, numa noite em que só fez um golo em 37 remates, é bom lembrar, beneficiou ainda do adiamento do jogo do Sporting para subir assim ao primeiro lugar da Liga. O Gil Vicente mostrou argumentos técnicos e futebol positivo, mas se quer uma segunda metade da época desafogada, terá de meter alguma competitividade no seu futebol. E façamos então a fotografia tática deste Benfica-Gil Vicente, um jogo que foi marcado pela capacidade do Benfica para atacar nas bolas paradas e pela dificuldade do Gil Vicente em defendê-las, sendo que, além disso, houve também a apontar o facto de o Gil Vicente ter muita dificuldade para cobrir a largura do campo, mantendo sempre a sua organização defensiva em 4-4-2 e nunca recorrendo a uma linha de 5 que lhe permitisse ocupar de forma um bocadinho mais racional toda a largura
altura do relevado do Estádio da Luz. Ora, o Benfica fez 2 alterações relativamente ao 11, que na última jornada da Liga tinha ganho por 4-1 na Reboleira ao Estrela da Amadora. Verificou-se o regresso de Alexander Bá para a posição de lateral direito, mas quem saiu não foi o lateral direito desse jogo, que tinha sido Orsnes, foi, isso sim, João Mário, que deixou a zona de meio-campo ofensivo, o lado esquerdo do ataque, podemos chamar-lhe assim, para onde derivou então Orsnes, que passou de defesa direito para avançado interior esquerdo. Além disso, Schmidt trocou ainda um homem no meio-campo, abdicando de Coxo para fazer jogar Florentino, que voltou a formar dupla de médios com João Neves. Sendo assim, o Benfica, no seu habitual 4-2-3-1, não muda isto nunca, com Trubin na baliza, depois Bá foi o lateral direito, não deu tanta viabilização pelo espaço interior como costuma dar Orsnes quando a equipa ataca, o que forçou também Di Maria a aparecer um pouco mais dentro do que é habitual, mas Bá foi sempre um jogador capaz de dar a tal largura que o Benfica aproveitou. Bá foi o lateral direito, António Silva e Otamendi, os dois centrais. Morato, o lateral esquerdo, continua a demonstrar capacidade para chegar à frente a partir dessa posição. Dupla de médios formada por João Neves e Florentino, sendo que o Benfica ora saía em 2+2, ora saía em 3+1, e quando o fazia, geralmente era João Neves quem baixava para perto dos centrais para auxiliar no início da organização ofensiva, dessa forma ganhando superioridade numérica face aos dois homens com que o Gil Vicente procurava impedir esse início de organização, e depois 3 homens no apoio ao ponta de lança, que foi Artur Cabral. Eram eles Di Maria, mais a partir da direita, Rafa pelo corredor central e Orsnes mais a partir da esquerda. Mas atenção, porque aqui as trocas de posição foram até mais habituais, mais normais do que é habitual. Aquilo que se viu foi muitas vezes Orsnes a vir para o espaço interior, para o corredor central, Rafa a aparecer muitas vezes na esquerda e o próprio Di Maria, que lá está, não tinha a possibilidade que geralmente, quando jogava Orsnes como lateral direito, lhe era dada de encostar claramente na linha, porque o lateral vinha para dentro. Como desta vez Bá não fez tanto isso, o próprio Di Maria teve que vir com muito mais frequência para dentro. Ora, do outro lado, o Gil Vicente apareceu também no... era um misto de 4-3-3, quando a equipa... Ou 4-2-3-1, vamos lá, quando a equipa atacava, com 4-4-2, quando a equipa defendia. Vítor Campelos fez uma alteração face ao jogo da última jornada, a vitória por 1-0 contra o Vitória Sport Clube, e foi a troca de Martim Neto, o médio que está no Gil Vicente, emprestado pelo Benfica, e por isso mesmo não podia jogar, por Morigban, o médio marfinense que apareceu hoje no 11 titular. Sendo assim, Andrew voltou a ser o guarda-redes, Zé Carlos o lateral direito, Leonardo Buta o lateral esquerdo e a dupla de centrais formada por Gabriel Pereira e Ruben Fernandes. Depois, o peruano Castilho era o médio mais defensivo, mas Morigban, sendo um jogador de pulmão e de passada larga, muitas vezes se juntava a ele para fazer duplo pivô, ora avançava para que a equipa pudesse derivar do 4-2-3-1 para um 4-3-3. Fujimoto era o médio mais ofensivo, embora procurasse sobretudo a meia-direita, onde estava Domingues, que era o extremo direito do 4-3-3. Domingues é um jogador com rotinas de meio-campo e procurava muito também aqui o espaço interior, deixando a largura um bocadinho a desejar. Félix Correia surgiu mais uma vez como ponta de lança. Não é de toda a melhor posição para ele, mas é aí que ele tem estado a jogar face à ausência de alternativas para esse lugar, e Murilo apareceu como extremo esquerdo. O Gil Vicente, já vos disse, atacava ora em 4-2-3-1, ora em 4-3-3, defendia em 4-4-2, porque Domingues e Murilo baixavam para formar a linha de 4 médios, com Castilho e Morigban, sendo que nessa altura Fujimoto avançava para próximo de Félix Correia, e eram os dois os homens mais avançados da estrutura defensiva da equipa do Gil Vicente. Ora, quem mexeu primeiro foi o Gil Vicente, tripla alteração ao minuto 58, já a perder por 3-0, não haveria já muito a fazer. Zé Carlos, que tinha estado lesionado na primeira
primeira parte, cedeu o lugar de lateral direito a Alex Pinto. Murilo saiu para dar entrada a Tijane Touré. E Félix Correia, o ponta de lança, cedeu também a sua posição a Alipur. Não mudou nada no plano tático a equipa do Gil Vicente nessa altura, porque Touré foi para a esquerda, onde estava Murilo, Alipur para o centro do ataque, onde estava Félix, e Alex Pinto para o lateral direito, onde estava Zé Carlos. Voltou a mexer o Gil Vicente ao minuto 71, com a troca de Domingas por Afonso Moreira, finalmente a ter um extremo verdadeiro naquele lado do seu ataque, mas antes, ao minuto 67, o Benfica já tinha mexido também. Rafa cedeu a posição no centro, no apoio pelo centro ao ponta de lança a David Neres, e Morato saiu da posição de lateral esquerdo para a entrada de Carreras, que assim ganhou mais uns minutos. Não mostrou também grande progressão o Benfica por aí em relação àquilo que vinha fazendo Morato, nem sequer no aspecto ofensivo. Depois, minuto 78, saiu Di Maria para a entrada de Tiago Gouveia e Artur Cabral para a entrada de Marcos Leonardo. Também sem alterações táticas, porque Tiago Gouveia começou por ir colocar-se à direita do ataque e Marcos Leonardo como ponta de lança. Foi só quando, ao minuto 86, João Neves cedeu a vez a Rolaiser, que Rolaiser foi jogar para a direita, derivando então Tiago Gouveia para a esquerda e baixando Frederic Orsnes para segundo médio ao lado de Florentino. Por essa altura, já o Gil Vicente tinha trocado um dos seus médios, Castilho, que já tinha cartão amarelo, cedeu a vez a Rowan Wilson, mas também aí sem alterações do ponto de vista tático. O Gil Vicente melhorou na ponta final do jogo, que foi quando o Benfica também baixou o ritmo, porque já estava a ganhar por 3-0, e foi quando a equipa do Gil Vicente começou finalmente a conseguir chegar com algum perigo próximo da baliza de Trubin. Até lá, o melhor dos seus 11 jogadores titulares tinha sido o lateral esquerdo, Leonardo Buta, sobretudo por causa de uma série de cortes importantes a impedir situações de finalização que o Benfica poderia tornar perigosas. De resto, viram-se alguns jogadores inadaptados e o caso de Félix Correia é um exemplo paradigmático disso mesmo. Rende muito mais a jogar a partir da faixa. Melhorou o Gil Vicente com as substituições. Alex Pinto entrou bem. Touré entrou muito bem. Foi mesmo o melhor jogador da sua equipa, apesar de só ter alinhado na última meia hora. E o próprio Afonso Moreira, que jogou 20 minutos, também deu um belíssimo contributo à ponta final da equipa do Gil Vicente. Os heróis, no entanto, face ao 3-0, é natural que estivessem do outro lado. Di Maria, sem muita intensidade, acabou por ser decisivo, porque esteve nos lances dos dois primeiros golos, da mesma forma que Artur Cabral voltou a mostrar boa capacidade de intervenção, embora a finalização que ele fez para a bola que mandou ao poste tenha sido um pouco trapalhona, depois acabou por se redimir, marcando o primeiro golo, e esteve ainda numa série de lances em que conseguiu carregar a equipa para a frente. O herói do jogo, no entanto, no meu ponto de vista, foi João Neves. Fez uma belíssima exibição a partir da zona do meio-campo, fez um golo importante porque foi o segundo, voltou a ganhar imensos duelos e a dar uma dinâmica muito interessante à equipa do Benfica no período em que era importante que a equipa fosse para a frente. Não foi um jogo em que o Benfica tivesse que meter muita coisa em termos de intensidade, mas ainda assim, nesse aspecto, João Neves acabou por se destacar e é por isso mesmo o herói do jogo. Não teve problemas a arbitragem de Tiago Martins, que nem sequer precisou de ser uma única vez chamado ao monitor do VAR, por Gustavo Correia. Chama apenas a atenção para dois lances, um deles logo ao minuto 2, quando Gabriel chega em Artur Cabral dentro da área do Gil Vicente, foi mais forte do ponto de vista físico, o avançado do Benfica caiu, mas sem que houvesse qualquer falta, portanto julgou bem logo no campo Tiago Martins, e depois, ao minuto 34, no segundo gol do Benfica, repete-se um pouco a situação, mas ao contrário. Porquê? Porque João Neves chega também nas costas de Félix Correia, após um pontapé de canto. O jogador do Gil Vicente caiu, mas também, havendo contacto, não há qualquer falta. Mandou seguir Tiago Martins e fez muito bem, porque o lance era absolutamente regular. Boa, portanto, a arbitragem de Tiago Martins, sem casos para ter que resolver com grandes dificuldades. Futebol de Verdade,